A Idade Média, como a gente sabe, é um período longo de aproximadamente 1000 anos. Durante todo este período, o mundo medieval ele está marcado por transformações. No encontro anterior, a gente inclusive já viu algumas dessas transformações, como é o caso das invasões bárbaras do século V, que levaram à queda do Império Romano do Ocidente, tá? E vai formar os reinos bárbaros, das quais nós destacamos 4 reinos bárbaros. Destes reinos bárbaros, o mais longo foi o dos francos, ok? E do outro lado, a gente vai ter o Império Bizantino. O Império Bizantino é um herdeiro do Império Romano do Oriente. Ele vai existir por exatos 1000 anos, nasce com o fim do mundo romano ocidental, quando então é invadido pelos bárbaros, e formando o reino de Odoacro, e do outro lado você vai ter o Império Bizantino, que era o Império Romano do Oriente, e vai durar até 1453, quando então vai ser invadido pelos turcos otomanos, tá? Dando origem ao grande Império Islâmico, que durará até a Primeira Guerra Mundial. Então, repare o salto do Oriente, gente. O primeiro império que você está vendo aqui começa por volta de 400 e lá vai pedrada, tá? E dura até 1453, portanto, de 476 a 1453, 1000 anos. Depois ele cai e nasce o Império Turco-Otomano, que dura de 1453 até 1921, pós Primeira Guerra. Então, realmente é um período muito longo, onde apenas 2 impérios subsistiram em toda a região que hoje você conhece, por exemplo, como Turquia, tá bom? Ou como Grécia, inclusive. E a gente lembra que na matéria passada também, o imperador Justiniano expandiu sobre o Ocidente, conquistando inclusive a região da Península Itálica e um pedaço do norte da África, que hoje seria a Tunísia. É a tentativa dele de reconstruir o Império Romano. Essa tentativa foi barrada pelos árabes, que se unificaram a partir da filosofia de Maomé, e nesta unificação, logo depois da morte de Maomé, começaram uma expansão pelo mundo medieval, que durará até o século IX, se eu olhar para a Europa, e até o século XV, se eu olhar para o Oriente, que é a queda do Império Romano Oriental, também chamado de Império Bizantino. E hoje, a gente lembra que o que brecou o avanço árabe foi os francos, o reino dos francos. Então, até aqui a gente foi construindo a Idade Média, comparando e fazendo, sabe, uma brincadeira entre Oriente e Ocidente, tá bom? Lembrando a você, se tiver alguma pergunta, faz, porque, como você pode reparar, que a gente vai e volta o tempo inteiro, tem muito conteúdo na Idade Média. O reino dos francos, gente, a gente vai lembrar que ele teve a dinastia dos Merovingios, que foi um período de grande prosperidade, onde o Estado se formou e que não foi atacado por nenhum grupo estrangeiro, onde os reis indolentes vão se destacar pela sua não vocação administrativa, estou sendo educado hoje, tá? Enquanto pessoas que eram escolhidas pelo rei governavam em nome deles, os mordomos. Desses mordomos, a se destacar o Carlos Martel. Por quê? Porque ele salva a cristandade. Ele é o cara que organiza a resistência que resultará no fim da expansão árabe pela Europa Ocidental. Até então, os árabes haviam dominado a Península Ibérica e destruído, para quem não lembra, o reino dos visigodos. Os francos eram o próximo alvo. Graças a Carlos Martel, os árabes que já haviam dominado toda essa área que eu estou mostrando aqui, ó, são parados aqui. O símbolo da vitória dos francos é a Batalha de Poitiers, uma cidadezinha que está no mundo francês hoje. De forma que o mundo foi brecado. E aí, o Papa homenageia a Carlos Martel, transformando em salvador da cristandade, ou herói da cristandade, título dado pelo próprio Papa. E com o apoio da Igreja Católica, a família de Carlos Martel derruba os merovingios e inicia uma nova dinastia, a dinastia dos Carolíngios, portanto, carolíngio em homenagem a Carlos Martel. E Carlos Martel não será coroado rei, tá? A gente foi até aqui. Aqui para frente é a matéria nova de hoje. Carlos Martel vai acabar indicando o filho dele, faz piada do nome do menino, não, Pipino o Breve, que vai assumir o governo dos francos. Acontece que, se eu olhar bem aqui para o mapa, eu quero que você enxergue que isso aqui é o reino dos francos que já existia. Pipino pega o seu exército e avança sobre essa região que está aqui, ó, e ocupa essa área. Quem vivia nessa região era um povo chamado lombardos. Lombardos também são germânicos. Mas diferente da maioria dos germânicos, os lombardos vão trazer uma novidade. Eles serão pagãos. Para quem não entende cristianismo, eu defini o que é isso. É aquele que não foi convertido. Tá? Ele não é herege, porque herege é aquele que acredita em outra coisa cristã,
ou em outra religiosidade forte. Pagão é aquele cara que, por não ter ainda tido a conversão, não é considerado cristão, mas busca se convertê-lo. Portanto, os lombardos eram um reino pagão que vivia no norte da Itália. E o problema é que aqui é a terra da igreja, onde a igreja está. Aqui é Roma, onde o Papa vivia. Portanto, quando Pepino invade e domina essa região, ele está ocupando, para quem não está lembrando, um território pagão dentro da proximidade da igreja. E isso agrada ao Papa. Não satisfeito, Pepino, com perdão do trocadilho, continua crescendo e avançando e vai ocupar toda esta área da Península Itálica. Toda esta área da Península Itálica. Deixa eu pegar um apontador aqui. Toda essa área da Península Itálica. Aqui. Então, esta ocupação aqui, que você está vendo dessa cor um pouco mais forte, é obra de Pepino o Breve, filho de Carlos Martel, o primeiro carolíngio. E ao ocupar toda essa área, se você não reparou, ele está invadindo o território de um outro povo. Porque, para quem não lembra, isso aqui pertenceu ao Império Bizantino. Portanto, ele tira o domínio dos bizantinos sobre Roma. Isso, claro, aumenta o atrito com o Império Bizantino e o Papa fica muito feliz. Porque, como eu havia dito para vocês na aula passada, o Papa estava meio que sendo subjugado pelo Imperador Bizantino, desde a expansão de Bizâncio. E agora, o Papa está protegido pelos carolíngios. Então, esses caras realmente fizeram uma diferença. Não satisfeitos de terem protegido a igreja do avanço muçulmano, agora protegem o Papa. É claro que, se você fosse o Papa, você pensava assim, que beleza, me livrei do domínio bizantino, chamado Cesaropapismo, para cair no domínio carolíngio. É como se eu trocasse 6 por meia dúzia. Então, a igreja olhou com desconfiança esse domínio feito por Pepino Breve aqui, até que ele fez uma coisa inimaginável. O senhor Pepino Breve era um católico diferente mesmo. Ele chama o papado, fala para eles, olha, eu dominei essa área, eu estou sabendo, filho, mas eu não fiz isso para mandar no senhor, Papa. Pelo contrário, eu fiz isso para que o senhor seja livre, porque o senhor lidera e representa a igreja. Eu, como imperador, estou doando essa faixa que você está vendo de laranja, doando para a igreja. Ela vai passar a ser sua. Chama Patrimônio de São Pedro ou Estados Pontifícios. Tem 2 nomes possíveis. Patrimônio de São Pedro ou Estados Pontifícios. E são da igreja a partir de agora. Portanto, Pepino Breve doou para a igreja seu primeiro estado. E agora a igreja católica é mais do que apenas uma igreja poderosa associada a um estado. Ela tem o seu próprio estado. E o Papa não é mais apenas o chefe da igreja católica. O Papa agora é o rei dos estados pontifícios. Então, para quem não sabe, até hoje o Papa é Papa-Rei. Ele é coroado. Ele é o chefe de estado. Aquilo é um país, na opinião de muita gente. Isso nasceu, como você pode reparar, no século 8 depois de Cristo, quando a Igreja Católica recebeu dos carolíngios, mais precisamente de Pepino Breve, os estados pontifícios. Olha o tamanho disso. No meio da Península Itálica. Essas terras ficarão com a Igreja até o século XIX. Então a Igreja Católica Apostólica Romana foi dona de um estado desde o século VIII até o século XIX, por mais de 1000 anos. No século XIX, ocorreu uma matéria que a gente vai ver lá na frente, possivelmente ao vivo, espero eu, tá? Já que é do segundo semestre, que é a unificação italiana. E, ao acontecer a unificação italiana, essas terras que então eram da igreja foram tomadas pelo processo de unificação. E a igreja ficou sem terras. Isso no século XIX. Quando chegou no século XX, o Estado italiano, governado então por Benito Mussolini, devolveu uma pequena fração do que antes era os estados pontifícios ou patrimônio de São Pedro, criando o que você conhece hoje como Vaticano. O ano é 1929. Então, resumindo, as terras da igreja foram doadas por Pepino Breve, criando o primeiro estado católico do mundo, né? Da igreja mesmo. Esse estado durou do século VIII até o século XIX, quando então as terras da igreja foram incorporadas pelo Estado italiano. No século XX, em 1929, no Tratado de Latrão, foi criado o Vaticano
E até hoje a igreja tem de novo o Estado que é dela. Tá? Tá reparando o tamanho que é o Estado criado por Pepino? Agora eu vou te mostrar o tamanho que é o Estado criado pela igreja, chamado Vaticano, né? Que é hoje. Eu quero que você preste muita atenção, que vai dar para fazer uma vez. Ó. Olha aqui, ó, presta atenção. Tá vendo? Ó. Pronto. Viu? Esse é o Vaticano. Então, apesar da Igreja Católica ter tido de volta, devolvido seu Estado, a título de território e de tamanho, a área devolvida por Mussolini é infinitamente menor do que a área que a Igreja tinha antes. Alguma pessoa inocente pode fazer a seguinte pergunta: então, por que ela aceitou? Porque é melhor ter isso do que ter nada, não é? Ok? E, claro, se antes a Igreja Católica já apoiava a família de Carlos Martel, sob a liderança de seu filho, agora ele é quase... Ele só não é Deus na Terra, gente, porque o cristianismo é monoteísta, viu? Porque ele era o cara. E não satisfeito, depois que Pepino Breve morreu, até porque, com perdão da piada, seu governo é breve, o filho dele que assumiu dá continuidade à obra dele. E esse filho dele é um pouco famoso. O senhor Carlos Magno. Então, a árvore genealógica daqueles caras, para quem quiser conhecer. O nome do primeiro da família de Pepino famoso é Pepino de Heristal. Pepino de Heristal é o pai de Carlos Martel, que é pai de Pepino Breve, que é pai de Carlos Magno. Tá? Então, 2 Pepinos e 2 Carlos. O Carlos Magno é considerado o auge do Império Carolíngio, o auge do Reinos Bárbaros. Ele vai expandir, como você pode reparar, para cá, para cá, para cá e para cá, atingindo o máximo da extensão do território. Quando ele percebe que o território é desse tamanho, ele começa a argumentar com os outros de que, na verdade, se ele crescer mais um pouquinho, ele é o Império Romano do Ocidente Novo. Então, assim como Justiniano tentou retomar todo o Império, Carlos Magno é considerado o cara que tentou reconstruir o Império Romano do Ocidente. Para tanto, ele tinha alguns problemas, que seriam ainda dominar a Península Ibérica, que era dominada pelos árabes, e um pedaço do norte da África, que era dominado pelos árabes. Então, é claro que o maior inimigo de Carlos Magno era, com certeza, os muçulmanos. Tá? Por outro lado, ele percebeu que o império dele era grande demais para ser governado sozinho. E por isso, Carlos Magno teve uma ideia. Acompanhe essa ideia e vê se você enxerga alguma coisa aqui. Espero que na sua cabeça você agora fez sentido. O senhor Carlos Magno tinha um império desse tamanho. Ele é herdeiro do mundo germânico. Na tradição germânica, aquela lá dos bárbaros da invasão, tinha meio que um esquema que era assim, ó. Quando uma tribo de bárbaros invadia uma área, o chefe daquela tribo chamava os guerreiros mais leais, mais importantes, que se destacaram mais, e doava um pedaço de terra conquistada para cada guerreiro desse. E, em troca, aquele guerreiro declarava lealdade ao chefe, fortalecendo os laços. O nome dessa prática era comitatus. Carlos Martel conhecia a tradição germânica do comitatus. E aí teve uma ideia. Chamou algumas pessoas, foi para ele assim. Tá? Chamou algumas pessoas e falou para ele assim: cara, eu posso confiar em você, porque você é uma pessoa que eu acredito, você é uma pessoa séria, você é uma pessoa que realmente eu respeito. Se você for uma pessoa de confiança, deixa eu te fazer uma pergunta. Você assume uma área que eu vou te dar, então presta atenção, é dado. E em troca você vai declarar lealdade a mim, vai me ajudar em caso de guerra e tudo. Mas essa área é sua, para você administrar. Qual que você acha que foi a resposta da maioria das pessoas? A maioria das pessoas, a resposta foi, tá? Pode sim, claro. Tá? Pode sim. E aí, com certeza, você tem uma transformação agora. Uma transformação no mundo. Vamos de novo? Tá? Vamos de novo. O que acontece no Império Carolíngio? Preocupado com a extensão do império, o tamanho dele, Carlos Magno chama pessoas que ele acredita que são de confianças e oferece um pedaço de território para essa pessoa. Em troca, essa pessoa declara lealdade a Carlos Magno, garantindo uma administração. Ele dividiu o império em partes. Só que na hora de fazer a divisão, ele chamou aquela pessoa e falou assim: olha, eu quero te dar um pedaço.
Você tende a ser um guerreiro ou você tende a ser um comerciante ou um agricultor? O cara falou assim, olha, eu não sou muito de lutar, não. Ah, não? Então eu vou te fazer uma oferta. Eu vou te dar esta área aqui, ó. Eu vou te dar esta... Oh, inferno na torre. Só um minuto, pronto. Eu vou te dar esta área aqui, ó. É uma área interiorana, segura. Os inimigos terão muita dificuldade de chegar nela. Falou, obrigado. Mas então você vai ser um conde. Você vai ser um conde. Porque conde é aquele cara que não tem uma tendência militar. Tá? É mais na dinâmica econômica, é mais para pagar imposto, é mais para fazer produção, é mais para estimular o comércio. Cara, não, beleza. Tá ótimo. Mas eu tenho um irmão que adora uma briga. Eu tenho um irmão que tem um grupo que anda com ele armado. Falei, opa, manda seu irmão vir aqui falar comigo. Chamei o irmão, falei, parece que você tem uma força armada legal. Ele tem, então eu vou te dar uma marca, que é o limite do meu império. Onde você, então, tem que proteger o meu império, impedir invasões, impedir ataques. Você vai garantir as fronteiras, você vai ganhar uma marca. Ele, não, beleza. E, às vezes, se você tem uma área que é de limite, tipo essa, tá vendo? Mas que não é muito ameaçada, você vai ser um ducado. Gente, nasceu a nobreza. Quem criou os títulos de nobreza originais foi Carlos Magno. E os títulos de nobreza têm hierarquia. Duques são os mais poderosos. Duque é o cara mais militarizado. Depois do duque, só o marquês que está acima dele, que é aquele que protege as fronteiras. E o conde é o cara que está aqui embaixo. Abaixo do conde só vai ter o barão, porque barão você vai ganhar uma terra pequena, uma barra. Por isso nós vamos ter marqueses, duques, condes, viscondes, né? Porque vai ser o dobro. Exatamente. A nobreza acabou de nascer. Lembrando que essa nobreza, ela é dona da terra, ela vai explorar essa terra, ela pode cobrar impostos, mas ela está subordinada ao Carlos Magno. Portanto, ela deve lealdade ao imperador. Sabe por que eu estou perdendo muito tempo aqui? Espero que você esteja enxergando por quê. Porque é desta construção que vai nascer parte das relações feudais. É aqui dentro que vai nascer parte das relações feudais, onde nós teremos as relações entre o suzerano e o vassalo, que depois eu vou explicar para vocês. Um doa terra para o outro. Está vendo aonde essa coisa nasceu? Essa coisa nasceu do comitatus. Essa coisa foi experimentada por Carlos Magno. Carlos Magno criou um modelo administrativo onde cada um vai subordinar-se aos outros, transformando aquilo ali. De forma que eu vou ter espalhado por todo o império nobres leais a Carlos Magno, que era o grande imperador. Tá? Ok para isso? Esse é um assunto deveras importante. Se tiver alguma interpelação, pode ser feita aqui, não tem problema, porque a nobreza é a base fundamental, não só do Império Carolíngio, mas mais tarde do feudalismo. No futuro, esses caras que são o Conde A, o Conde B, o Conde C, o Marquês A, o Marquês B, o Marquês C, ele vai ser os senhores feudais, porque com o fim do Império, ele não vai fragmentar, e aí com a fragmentação dele, o que vai surgir no lugar é exatamente o que sobrou. E o que sobrou? Os nobres. Já não tem mais Estado centralizado, cada nobre que ganhou esse título e essa terra do Carlos Magno vai virar uma espécie de senhor feudal. Por isso, no feudalismo, o poder é totalmente descentralizado. Uma outra curiosidade que eu queria te mostrar aqui, ó. Vocês já viram com metralha unificação de Portugal e da Espanha, lá no início do ano. E uma coisa que o metralha te falou é que quando foi feita a unificação alemã, a unificação portuguesa e espanhola na Guerra de Reconquista, teve algumas áreas que não fizeram parte, como, por exemplo, a região da Barcelona e a região da Catalônia. Ela está ligada a esse negócio aqui, ó, essa marca. Marca da Espanha era a marca mais importante. O marquês daqui, ele devia proteger o mundo dos francos da maior ameaça que ele tinha, que, para quem não lembra, está aqui do lado, e é exatamente os muçulmanos. Portanto, o Marquês da Espanha era muito importante. E ele acabou fundando uma cidade chamada Barcelona, que depois virou o Condado da Barcelona, que hoje parece que é uma cidade rica e próspera da Espanha. Tá bom? Então, esse é o mundo dos bizantinos. Perdão, dos carolíngios. Enquanto isso, tem mais 2 reinos. Então, eu posso dizer que nesse momento você tem 3 reinos claros na Idade Média, né? No que seria ali o século VIII. Um reino
é o reino dos francos, outro reino é o reino dos muçulmanos, divididos em califados, e o outro é o Império Bizantino. Então está bem claro nesse momento. Eu tenho o Império Bizantino, eu tenho o Império Carolíngio e eu tenho o mundo islâmico, dividindo todo o Mediterrâneo e dividindo todo o mundo antigo, medieval. Tá? Beleza? E claro, ele estimulou as artes, ele estimulou a educação, ele fez um renascimento naquele momento. Tá? Para entender isso, vamos dar uma olhada no renascimento carolíngio. O que a gente tem aqui é uma coisa importante. O que a gente tem aqui é a base do renascimento clássico, aquele do classicismo. Né? Então, repare o tanto que vocês têm aqui na mão um problemaço. Esse cara, ele é nevrálgico para a matéria. Carlos Magno é uma espécie de divisor de águas. Sabe o tal do Getúlio Vargas, para a bodega da história do Brasil? Para a história da Europa, do continente europeu. Esse homem é um divisor de águas. Carlos Magno. Ele é repetidamente visitado em provas que vão em vários assuntos. Quer ver? Vou mostrar um desafio para vocês. O senhor Carlos Magno foi o grande imperador dessa área toda. Ok? Posteriormente, essa área vai dar origem a vários países. Para quem não reconheceu. Aqui vai ser França. Aqui nós vamos ter Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Aqui nós vamos ter Alemanha. Aqui nós vamos ter Áustria. Aqui nós vamos ter Itália. O cara é dono dessa bodega toda. Por isso, muitas vezes, quando alguém quer falar que está tentando dominar a Europa, é como se ele quisesse ser um novo Carlos Magno. Sabe qual foi as duas últimas pessoas da história da humanidade que tentaram ser Carlos Magno? Napoleão Bonaparte, na França. E um cara que, acho que o nome dele ainda é um pouco conhecido hoje. As pessoas parecem que lembram dele facilmente hoje. Adolf Hitler. Tanto Napoleão quanto Hitler se diziam herdeiros de Carlos Magno. Não no sentido consanguíneo, mas no sentido do que queriam. Dominar o antigo Império Carolíngio. E nesse aspecto, quais são os dois países mais fortes que, se unidos sob o mesmo governo, estariam reconstruindo o Império de Carlos Magno? França e Alemanha. Por isso eles praticamente estão de lados opostos, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial. Tá? Mas a gente ainda vai falar sobre isso. Estou te mostrando o tanto que esse cara é recorrente. E enquanto Carlos Magno governava o Império com seus nobres, né, com seus esquemas de controle, como, por exemplo, os olhos e ouvidos do rei, ele botou espiões para andar pelo Império, para poder ter certeza que os nobres estavam sendo leais a ele, como foi o combinado. Lembrando de que, para ter certeza que esses nobres não poderiam quebrar o juramento, quem homologava o juramento era a igreja. Então, toda vez que você ganhava um título de nobreza do Carlos Magno, leia-se terras e poder, você jurava fidelidade a ele perante a Deus. Então, ele se cercou de proteções. Carlos Magno resolveu pegar parte da riqueza do império e mandar construir bibliotecas, mandar estimular a educação e o estudo, ao mesmo tempo que se explorava uma ala mais intelectualizada da religiosidade, o que mais tarde vai dar origem às universidades medievais. Por isso elas estão muito ligadas à igreja. E também será a base fundamental da preservação do pensamento greco-romano, que vai explodir no século XIII, XIV, XV e, sobretudo, XVI, que é o quentismo, que é o Renascimento clássico. Portanto, o Renascimento carolíngio é o resgate dos valores greco-romanos, o estímulo à educação e à arte dentro do Império Carolíngio, que vai ser fundamental para preservar esses pensamentos, que possibilitará depois o Renascimento clássico. Tá? Alguns exemplos disso. Tá? Preservação dos textos por meio de monges copistas. O cara pegava um texto, por exemplo, de Aristóteles e fazia uma cópia dele. Tá? Estimulou a construção de igrejas mais limpas, mais amplas, mais modernas. Tá? E estimulou o estudo de 3 áreas. A matemática, que na época era chamada de aritmética, a gramática, que era tanto o latim quanto o francês, que seria mais tarde o francês moderno, tá? A nobreza falava latim, tá? E o latim, ele vai estar muito forte naquele francês mais arcaico. Por isso, uma curiosidade, se você quiser saber, na Idade Média eu sou inglês. A língua da Inglaterra é o saxão moderno, que vai virar o inglês, tá?
Só que o nobre falava francês, porque o francês era a língua da nobreza. Isso durante toda a época medieval e durante toda a época moderna. Então, sabe aqueles reis absolutistas que você estudou? O cara é rei absolutista da Inglaterra. Ele fala inglês, mas ele também tem que falar francês, porque o francês é a língua da nobreza. E isso é uma herança de Carlos Magno. Tá? E a retórica. O que é retórica? Retórica é a forma de discursar, de defender ideias que vêm da Grécia Antiga. A capacidade sua de convencimento. Retórica. Por isso, quando alguém fala, não, mas essa pergunta é retórica, é porque essa pergunta não tem que ser respondida por você. Ela é quase que uma afirmação fingindo ser uma interrogação. Por isso ela é retórica. Ela é um convencimento. Né? Então, o cara aprendia a arte do discurso, a arte da escrita e a arte da matemática. Essa é o berço das universidades medievais. Tá bom? Bom. Tá vendo? Olha que imagem massa. Você tem um mestre ensinando os jovens a estudar, a ler, etc. Isso é tudo Renascimento carolíngio. E aqui você já tem uma imagem de como eram essas bases do Renascimento que vão dar origem às universidades. As universidades eram palcos de debate. Para você entrar numa universidade, você já tinha que ter um conhecimento prévio de latim, um conhecimento prévio de retórica, um conhecimento prévio da gramática, tá bom? Então, você não ia lá para aprender só, você ia lá para debater e aprender com debate. Você tinha, claro, sempre um supervisor, que era uma espécie de mestre, uma espécie de tutor, mas todo mundo que está aqui é conhecedor e amplo conhecedor. Mudou muito a educação daquela época para hoje, mas a gente considera que parte da educação bancária, que é aquela de alguém ficar falando, alguém te caminhar na sua instrução, vem dessa época do Renascimento carolíngio. Tá? E agora, por favor, olhe e veja a diferença. Eu pus isso aqui para chocar mesmo. Eu quero que você entenda. Reparou de tudo que eu te falei? Reparou nos mapas que eu te mostrei? Aí eu disse a você que você tinha 3 impérios naquele momento. O Império Bizantino, o Império Carolíngio e o mundo islâmico, ou muçulmano. Eu pus esse mapa para você entender que você tem que aprender isso em cima de outra coisa. Em cima de uma capacidade de análise crítica, porque esse mapa é do vestibular. Então, diferente de tudo que você vê naquele material, de uma aula minha aqui que eu botei aquele mapa coloridinho, os mapas de vestibular têm que ter uma resolução baixa. E tem uma dificuldade muito grande de separar uma coisa da outra. Olha aqui, ó. Império Bizantino, mundo islâmico com pontilhadinho mais espaçado, esse Império Carolíngio. Você é capaz de ler esse mapa? Você é capaz realmente de enxergar cada parte dele? E entender o que a gente está demonstrando? Por exemplo, ó, lembra que eu falei que o Império Carolíngio invadiu e dominou Roma e criou os Estados Pontifícios? Ele chegou até aqui, né? Mas essa parte aqui ainda está pontilhada assim, porque o sul da Península Itálica os francos não dominaram. Portanto, continuou pertencendo ao Império Bizantino, não ao mundo. Então, aqui você tem uma transformação. Tá? O Império Bizantino é esse, ó. Olha aqui, ó. Aqui, ó, o desenho aqui para baixo, tá vendo? O sul não foi ocupado. Olha o tamanho do islâmico. Tá? Então, como é que um aluno acertaria uma questão disso? Primeira coisa que ele tinha que procurar, os mares, para ele se localizar. Vinha a sugestão, qualquer uma coisa que você sempre procura no mapa mal feito, no mapa de resolução muito baixa, a Península Itálica, porque ela é mais fácil de achar. Então, você achou o Mar Mediterrâneo aqui, ó. Aqui você tem o Mar Negro. E aqui você tem a Península Itálica. Logo, isso aqui é o Estreito de Gibraltar. Logo, tá vendo esse pedacinho que eu estou mostrando? É o Oceano Atlântico. Aqui em cima você tem Inglaterra, né? Reinos anglo-saxões. Portanto, isso aqui que eu estou te mostrando é o Mar do Norte. Você tinha que ser capaz de fazer esse tipo de análise. Portanto, sabe como é que chamamos isso aqui, ó? Que eu estou circulando? Grécia. Aqui estaria a Grécia. Aqui hoje é a Turquia. Aqui hoje, ó, é o Egito. Ó, Alexandria. Então, você tem que ser capaz de enxergar os 3 impérios. O Império Carolíngio, o Império Bizantino e o Islamismo, dominando todo o norte da África e toda a Península Ibérica. Tá? Península Ibérica.
Tá vendo, notando que realmente não basta você ter aprendido, você tem que ter a noção do espaço geográfico de cada um. E veja como é que isso caiu no vestibular. Né? O mapa abaixo descreve a configuração do Império Bizantino. Eu estou com minha imagem aqui na frente me atrapalhando. Desculpa, gente. Aí, achei. O mapa abaixo descreve a configuração do Império Bizantino, Islâmico e Carolíngio, no princípio do século IX. Tá? Acerca dessa configuração, é correto afirmar que o Império Carolíngio era geograficamente o mais expressivo entre os impérios apresentados. Não. Qual que é o mais expressivo? O mundo islâmico. A ofensiva dos francos de Carlos Martel contra os árabes em Poitiers constituiu um importante antecedente para a formação da dinastia carolíngia. Um aluno pode olhar para isso só, mas teve isso mesmo. Foi Carlos Martel que lutou contra os árabes em Poitiers, e isso mais tarde forma a dinastia carolíngia. Parece essa, você guarda. O avanço do Islã sobre diversos territórios em torno do Mediterrâneo intensificou o comércio ocidental do Ocidente cristão com o Oriente. Bom, não intensifica, né? O avanço aqui vai dificultar esse comércio. A formação de 3 impérios foi decorrente do Tratado de Verdun, que também estipulou a partir do domínio franco. Do domínio franco? Você nem viu isso. A presença do Islã na Itália fez o papado afastar-se dos francos. Não. Fez ele se aproximar. Então, ou é a B ou é a D. A D você nunca estudou. Então, deve ser a B? A B está errada por uma coisa. Está vendo a expressão aqui? Ó? Quem faz ofensiva não é os francos. Quem ataca não é os árabes. Logo depois que Carlos Magno morreu, o Império de Carlos Magno foi dividido em 3 partes. O nome desse tratado é Tratado de Verdun. Tá? No ano de 800, Carlos Magno foi coroado novo imperador romano do Ocidente pelo Papa. O Império Bizantino ficou mais puto. A coroação é um dos momentos mais famosos da história da Europa. Aqui você tem uma representação do afresco renascentista, mostrando a importância dele, tá? Só um minuto. E, para encerrar, com a morte de Carlos Magno, seus netos, no seio da crise política e econômica, dividem o império. Um pedaço para Carlos o Calvo, outro pedaço para Lotário, outro pedaço para Luís o Germânico, formando esta divisão aqui, tá vendo? França Ocidental, França Central, França Oriental. Isto vai virar França e isto vai virar Alemanha e Áustria. De forma que aí você tem a construção da base fundamental dos primeiros países da Europa Central. De um lado a França, do outro lado a Alemanha. Esta é a herança de Carlos Magno. Uma piadinha para a gente encerrar, já tem perguntas aí. Gente, reparou que eu botei os netos? Significa que Carlos Magno teve um filho, ele chama Luís o Piedoso. Luís teve um governo tão pífio, tão inexpressivo, tão desimportante, que a gente ignora ele. E história, quando ignora alguém, faz isso. Os netos significa que você ignorou o cara que está no meio, que é o pai, ou no caso, o filho de Carlos Magno. Tá? Com essa divisão, o Império Carolíngio está em crise. Sabe o que acontece imediatamente depois? Invasões, que é a nossa próxima aula, hoje mais tarde. Invasões bárbaras, levando ao feudalismo. Tá bom? Nossa próxima